Bom dia, estamos de volta para mais um vídeo aqui no SUS Fala Gestor. Depois de algum tempo ausente, mas felizmente com uma boa repercussão do nosso material aqui no canal SUS Fala Gestor, passamos aí já da casa dos 550 seguidores, o que para mim é uma honra, né? Quero agradecer muito aí a você que tem nos acompanhado aqui no SUS Fala Gestor. Como eu disse, estamos de volta hoje para falar sobre um assunto que tem sido pautado, agendado lá na plataforma do WhatsApp do SUS Fala Gestor. Contratação de pessoal via credenciamento, isto é possível? Via chamada pública, isto é possível? Como que o controle social, através do Ministério Público e outros órgãos, observam essa decisão do gestor? Esse é o tema. Eu tenho uma opinião formada sobre esse assunto que quero aqui compartilhar com todos vocês. Em primeiro lugar, o gestor público, seja prefeito, seja secretário de saúde, ele não tem que ficar fazendo pergunta para o Ministério Público ou para qualquer outro órgão de controle. O poder público ele é constituído, o poder executivo, com as suas liberdades de decisão, e uma delas é se utilizar da legislação para fazer valer as suas intenções. Obviamente que cabe ao controle, cabe ao Ministério Público, cabe aos outros órgãos de controle fazer a sua prática de controle, aplicar o seu exercício de controle. Mas aí será uma discussão que certamente vai parar nos tribunais. E se você fizer o seu processo de credenciamento baseado no que está na lei, eu fico me perguntando se a lei serve ou não serve. Essa é a questão, né? Lembre-se que o Ministério Público não é poder judiciário. Você não pode sair por aí assinando coisas que apenas para concordar. Você tem que ter o seu advogado lá no Fundo Municipal de Saúde, lá na Secretaria de Saúde, para fazer a defesa do Sistema Único de Saúde. Tem que ser um advogado especializado no SUS. Essa é uma das outras questões importantes que um dia desses quero abordar aqui. Mas o credenciamento, a chamada pública, ela tem naturalmente alguns pressupostos. Quando que eu vou usar uma chamada pública? Quando que eu vou fazer um credenciamento? Em primeiro lugar, quando eu não quero estabelecer um processo de competição de preços. É assim que manda a Lei 8.666. Quando o gestor define a tabela que vai ser usada para a contratualização dos serviços que eu quero através da chamada pública do credenciamento. Aqui é bom prestar bem atenção. Você tem duas possibilidades. Fazer uma chamada pública para profissionais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. O aconselhamento, em geral, recomenda que o credenciamento deva ser com pessoa jurídica. Isso para você evitar lá na frente questões trabalhistas, de vinculação, etc. Mas o mais importante não se trata nem disto. O mais importante é o objeto que você vai definir para a chamada pública. Prestem bem atenção. Chamada pública não pode conter objeto envolvendo contratação, entre aspas, contratação de profissionais médicos para prestar serviço lá no ESF. Fora, isso não combina, não é adequado. Certamente isso vai ser ajuizado por um dos órgãos de controle. O objeto de um credenciamento trata de serviços, produção, quantitativos, preços que você vai definir na sua tabela municipal. Então, a primeira questão é essa. Você tem necessidade de contratualizar, por exemplo, a média complexidade, demanda reprimida, recursos do fundo que você gostaria de utilizar para isso? A primeira questão é formatar a tabela de preço. Tem que fazer uma pesquisa, buscar orçamentos na região, né? Ver se no teu território tem prestador ou não, e estabelecer uma tabela de preço para aqueles serviços que você quer contratualizar. Após isso, você vai encaminhar então para o Conselho Municipal de Saúde,
que vai deliberar sobre o assunto e vai aprovar ou não. Obtendo uma aprovação lá no Conselho, vai sair a resolução aprovando a tabela de preços públicos de saúde que deverão ser aplicados pela Secretaria de Saúde. Nesse caso, você manda publicar esta tabela e esta resolução para dar transparência pública, para dar segurança jurídica. E a partir daí, então, você está apto a fazer o edital de credenciamento. Lembrando que esse edital de credenciamento, ele deve ter como objeto a contratualização de consultas em clínica médica geral. Esta é a frase. Consultas de especialidades médicas conforme lista anexa. Exames de patologia clínica, exames de imagem conforme relação anexa. Mas especialmente quando se trata de serviços prestados por profissionais médicos. Evitem de colocar no objeto a contratação de profissionais médicos para prestar serviço no ESF. Esse tem sido um erro regular cometido pelos gestores municipais. No lugar desta frase, você tem que ter contratualização de consultas médicas em clínica médica geral, quantitativo e preço. Agora, aqui fica uma questão para discutir, que é a seguinte, que eu tenho discutido muito com secretários que me procuram para buscar ajuda para o conflito criado. O município, finalisticamente, ele é responsável pela atenção primária. E a atenção primária inclui, no Brasil, inclui a clínica médica geral, inclui o profissional de saúde da família, que é o clínico geral, tá certo? Portanto, em tese, as funções as vagas que estão no plano de cargo do município, para médico da saúde da família ou médico clínico geral, é função finalística. Nesse caso tem que ser por concurso. Agora, obviamente, que a legislação também faculta você fazer um processo seletivo simplificado, nos termos da Constituição e nos termos de uma lei municipal que você deve ter aí estabelecido, por um período de 1 ano renovável mais 1. É assim que diz a legislação. E o Ministério Público não pode contestar isso. Se você comprovadamente tem dificuldades de acesso a profissionais de saúde, se na tua região é difícil fazer recrutamento, ainda assim você poderá fazer um processo simplificado para preencher as vagas e não deixar os usuários do SUS sem atendimento. Porque esse é o principal foco, esse é o principal problema. Se você não atender, eles vão te ajuizar. E às vezes quando você busca profissionais por algum outro caminho, transparente, claramente, você acaba também sendo ajuizado. Mas nesse caso, minha recomendação é que a Secretaria de Saúde também faça o processo de recrutamento, que é uma coisa que nós não estamos habituados a fazer. Construir materiais da Secretaria de Saúde, encaminhar para os sites do Conselho Regional de Medicina, encaminhar para as faculdades de medicina, fazer visita às faculdades de medicina e outras que tenham a ver com a saúde. Tudo isso é uma forma de contribuir. Certamente tem muito profissional que nesse momento está procurando um município para ele começar a vida dele, profissional médico. Eu me lembro da experiência que vivi lá no oeste da Bahia, em que muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro e outros grandes centros procuraram a Secretaria de Saúde por onde eu trabalhei, o caso de Luiz Eduardo, de Barreiras e outros tantos, por conta da atividade que foi desenvolvida de recrutamento, de informação, mostrando a qualidade do município, o perfil, a característica, enfim. Agora, logicamente que eu preciso também ter um salário adequado para um profissional de 40 horas que vai morar no município do interior. Você não vai conseguir nenhum profissional médico pagando valores absurdamente baixos, como eu já vi acontecer. Mas essa é apenas uma questão adicional. O que eu quero chamar aqui a atenção mesmo, então, é para a questão do credenciamento. Lembrando que eu preciso fazer a tabela de preços, eu preciso garantir
um edital que exclua qualquer possibilidade, qualquer visão de contratualização profissional, porque, nesse caso, se eu estabelecer um objeto bem definido de consultas, apoio diagnóstico, procedimentos e outros, eu estou deixando de fazer com que essa despesa incida na minha folha de pagamento. É o primeiro efeito positivo dessa história. Agora, se eu não fizer isso, se eu caracterizar profissionais médicos para atuar na saúde da família, por exemplo, com certeza os tribunais de contas, os CIOPs e outros vão acabar consignando essa despesa como se fosse folha de pagamento também. Então, marca bem aí. Credenciamento. Mais importante, objeto, consultas, apoio diagnóstico, quantitativos, tabela de preço previamente acordada. Tá certo? Agradeço muito aí pela tua atenção. Não se esqueça de inscrever aqui no canal. Mande o seu e-mail para o e-mail que está aí na tela, solicitando a tua inclusão lá no canal SUS, lá na plataforma do WhatsApp, SUS Fala Gestor, que nós vamos incluir você e você vai poder debater lá com mais de 300 secretários, gestores que estão lá diariamente trocando informação, aprendendo um com os outros. Tá certo? Grande abraço, até a próxima.